Essa eleição de 2026 é a eleição mais importante das nossas vidas. Não só pela eleição para a presidência, e o presidente ele vai escolher ao longo do tempo aí quase 50% dos membros do STJ, que é o segundo maior tribunal, vai escolher ainda membros do Supremo, e os membros do Supremo que ele escolher vão nos acompanhar não ao longo de 4 anos apenas, mas ao longo de 40 anos. Mas, além da figura do presidente, o Senado nesse ano é fundamental. E por que o especial luz sobre o Senado? Porque o Senado é o único órgão capaz de controlar um STF descontrolado. A única forma de frear o STF é por meio da renovação do Senado. Por que o STF se converteu num dos principais problemas do país? Porque nós vemos abuso de poder, ativismo, insegurança jurídica e porque esses problemas têm consequências. Eles prejudicam a democracia, a prosperidade e eles dão mau exemplo de patrimonialismo que vem de cima. Existem 5 coisas absolutamente essenciais para a prosperidade. Primeiro, a propriedade privada. E o STF relativiza com decisões como, por exemplo, aquela sobre o marco temporal. Em segundo lugar, nós precisamos para prosperar de liberdade econômica. E o STF relativiza a liberdade ao, por exemplo, regular as redes sociais de modo desproporcional. Em terceiro lugar, império da lei. Nós precisamos de regras claras, isso é essencial para qualquer investidor, qualquer empreendedor. Em quarto lugar, nós precisamos de igualdade de oportunidades e políticas do STF têm endossado, como cotas sociais, por exemplo, subvertem a igualdade de oportunidades. Nós precisamos ainda de segurança, em quinto lugar, segurança física e segurança jurídica. A segurança física ela é subvertida por uma visão de mundo de descriminalização, inclusive das drogas, despenalização, desencarceramento. Nós tivemos a decisão que proibiu a subida da polícia nas favelas, acirrando a existência do crime organizado no Rio de Janeiro, a ponto de pessoas de todo o país migrarem para lá, criminosos do crime organizado, porque lá eles tiveram uma zona de segurança, criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E além de segurança física, a gente precisa de segurança jurídica. Quando o STF interfere nas isenções e incentivos fiscais, por exemplo, para defensivos agrícolas, o que é uma política pública que deve ser guiada pelo Executivo e Legislativo, o STF está interferindo na segurança mais básica para o empreendedor alocar investimentos e fazer negócios. Ou ainda, qual Elon Musk que vai investir no Brasil depois de ter recursos de uma empresa, a Starlink, bloqueados pela atuação de uma outra empresa, o Twitter, sem que as duas tivessem uma relação que justificasse esse bloqueio? E o STF, em terceiro lugar, além de violar a democracia, além de retirar as nossas condições da prosperidade, ele se tornou um mau exemplo que vem de cima. Ao exibir nos escândalos recentes o patrimonialismo contra o qual nós lutamos ao longo de séculos. Esse patrimonialismo que se expressa no enriquecimento com suspeita de ilicitude dos donos do poder. É o que acontece com quem tem poder no Brasil. Enriquece. Esse dado comum ele se relaciona historicamente com o uso do Estado e do poder para fins particulares. E isso dá um mau exemplo que se espalha por toda a estrutura do Estado, incentivando agentes públicos de todas as esferas a fazerem a mesma coisa. Afinal de contas, se até os ministros do Supremo fazem, então tá tudo bem, né? Só o Senado pode frear o STF. Só o Senado pode conformar o STF às regras. O Senado não tem hoje uma maioria de direita. E tem uma maioria com rabo preso, ou então medrosa, covarde. Existem instrumentos para que o Senado faça isso. Basicamente, 3 instrumentos. O Senado tem as sabatinas para filtrar quem entra no Supremo, mas não rejeita os indicados, ainda que eles não tenham currículo e credenciais. O Senado ainda tem os projetos de lei, em que ele pode atuar como casa iniciadora ou revisora, e ele pode frear os abusos, mudar os contornos do Supremo. Agora, o Senado tem em especial o poder de impeachment. E um processo de impeachment, a punição pelos abusos, tem se mostrado ao longo da história o maior freio e dissuasão para condutas irregulares no futuro. A atuação do Senado é essencial para a democracia, para a prosperidade e para o bom exemplo para que ele venha de cima. Nós temos em 2026 a oportunidade de renovar o Senado, colocando gente de direita, corajosa, sem rabo preso. Segundo pesquisas, a população brasileira nunca esteve tão à direita na história. Até 2012, a população fez um pêndulo à esquerda. A partir de 2012,
ela migrou num pêndulo à direita. Isso tudo indica que, se nós trabalharmos duro, se nós não nos acovardarmos, se nós não dobrarmos a cabeça e se arregaçarmos as mangas em 2026, nós teremos uma grande vitória da direita no Senado, na maior parte dos estados de todo o Brasil.